Nas terras geladas do norte, onde os invernos duram mais que as esperanças e os castelos, se erguem como gigantes de pedra contra o céu cinzento, ocorrem histórias sussurradas pelos camponeses ao redor das fogueiras. Histórias sobre um príncipe que não deveria existir, um homem que carrega uma marca que o mundo inteiro teme. Eles o chamam de monstro. Não porque devore crianças ou transforme pessoas em pedra, não. Sua monstruosidade é mais sutil, mais cruel. É a monstruosidade de quem perdeu a fé na humanidade antes mesmo de completar 20 anos. É a frieza de quem aprendeu que mostrar o coração é o mesmo que entregá-lo para ser despedaçado. Mas toda história tem dois lados, e nem sempre o lado que grita mais alto é o verdadeiro. Esta é a história de Lady Elara de Whitmore, uma jovem de 17 anos que pensava conhecer seu destino até o dia em que tudo mudou. É também a história do príncipe Adrian de Valdris, conhecido em todo o reino como o Monstro do Norte. Um homem que descobriu que proteger o coração, às vezes, significa escondê-lo. Também que nem mesmo você consegue mais encontrá-lo. Mas, principalmente, esta é uma história sobre descobrir que, às vezes, os monstros não nascem, eles são criados. E, às vezes, apenas às vezes, eles podem ser salvos. O salão principal do castelo de Whitmore nunca havia parecido tão pequeno. Lady Elara observava as chamas dançarem na lareira, enquanto seu pai, Lord Edmund, caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Suas botas batiam contra o chão de pedra, em um ritmo que espelhava os batimentos acelerados do coração da jovem. Pai? Elara finalmente quebrou o silêncio que se estendia a longos minutos. O que houve? Por que mandou me chamar com tanta urgência? Edmund parou de caminhar. Seus ombros largos se curvaram como se carregassem o peso do mundo inteiro. Quando se virou para encará-la, Elara viu algo que nunca havia visto nos olhos do homem que sempre fora sua fortaleza, medo. Minha filha querida. A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Preciso que me escute com atenção. O que vou te dizer mudará tudo. Elara sentiu um frio percorrer sua espinha. Instintivamente, suas mãos se apertaram no tecido de seu vestido azul escuro, o mesmo que sua mãe usara em seu próprio casamento anos antes. Irônico, pensou ela, sem saber ainda o quão profética essa escolha de roupa seria. As colheitas falharam pelo 3º ano consecutivo. Edmund continuou retomando sua caminhada nervosa. Nossa aliança com o Reino do Sul se desfez quando o príncipe Marcus escolheu outra noiva. Os impostos que devemos ao rei aumentaram e nossos cofres... Ele fez uma pausa, engolindo seco. Nossos cofres estão vazios, Elara. Mas certamente há algo que podemos fazer. Podemos vender algumas terras ou... Não há terras para vender que já não tenham sido oferecidas como garantia. Edmund interrompeu, sua voz ganhando um tom desesperado. Não há joias, não há ouro, não há nada além de... Ele olhou diretamente para ela. Além de você. O mundo pareceu parar. Elara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que quer dizer? Edmund se aproximou, pegando as mãos delicadas da filha entre as suas. Calejadas pelos anos de guerra e trabalho, chegou uma proposta de casamento. Uma proposta que salvaria não apenas nossa família, mas todo o nosso povo. De quem? Elara perguntou, embora uma parte sombria de sua mente já suspeitasse da resposta. Do príncipe Adrian de Valdris. O nome pairou no ar como uma sentença de punição. Elara sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se apoiar na cadeira mais próxima. O monstro do norte, ela sussurrou, as histórias que ouvira durante toda a vida, voltando à sua mente como um enxame de abelhas furiosas. Diziam que ele havia matado 3 esposas anteriores. Diziam que sua própria mãe havia se jogado da torre mais alta do castelo para escapar da vergonha de tê-lo parido. Diziam que suas mãos estavam manchadas com o sangue de 1000 homens, que seus olhos eram tão frios que podiam congelar o coração de qualquer pessoa que o olhasse diretamente. Pai, não! Elara balançou a cabeça violentamente. Não pode estar falando sério. Ele ofereceu ouro suficiente para saldarmos todas as nossas dívidas e ainda reconstruir as fazendas. Edmund disse.
cada palavra saindo como se fosse arrancada de sua garganta com um punhal. Ele ofereceu proteção militar, acordos comerciais. Elara, nossa gente está com fome. Nossas crianças estão sem vida nas estradas por falta de comida e medicina. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elara. Mas e quanto ao meu futuro? E quanto à minha felicidade? Edmund se ajoelhou diante da filha, suas próprias lágrimas finalmente escapando. Você acha que esta decisão é fácil para mim? Você é tudo o que me restou de sua mãe. Você é minha luz, minha esperança. Mas se eu não aceitar esta proposta, todos morreremos. Você, eu e centenas de pessoas inocentes que dependem de nós. Há realmente mais nenhuma outra opção? Procurei por meses, filha. Roguei, supliquei, ofereci tudo o que tínhamos. Esta é nossa única salvação. Elara fechou os olhos, sentindo o peso do destino de tantas pessoas descendo sobre seus ombros de 17 anos. Pensou nas crianças que havia visto brincando na vila na semana passada, magras demais, com olhos grandes demais em rostos pequenos demais. Pensou em Marta, a cozinheira que a havia criado após a perda de sua mãe, que tossia cada vez mais durante as noites frias. Pensou em seu pai, o homem mais forte que conhecia, quebrado diante dela. Quando seria a cerimônia? Perguntou com a voz quase inaudível. Em 2 semanas. Ele quer que você viaje para o castelo de Pedra Negra imediatamente após o compromisso. Elara abriu os olhos e olhou pela janela, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e laranja. Era como se o próprio céu estivesse sangrando. Está bem, ela disse finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Eu aceito. Edmund a puxou para um abraço desesperado, como se quisesse protegê-la do destino que ele mesmo havia selado. Mas enquanto pai e filha se abraçavam, nenhum dos dois viu a figura encapuzada observando pela janela, nem notaram como ela desapareceu nas sombras da noite, carregando consigo a notícia que mudaria tudo. No castelo de Pedra Negra, a 300 milhas de distância, o príncipe Adrian de Valdres lia a carta confirmando sua futura esposa quando algo estranho aconteceu. Por apenas um momento, tão breve que ele próprio duvidou que tivesse acontecido, seu coração gelado pareceu bater um pouco mais rápido. Ele não sabia ainda que Lady Elara de Whitmore estava prestes a fazer algo que ninguém havia conseguido em anos. Encontrar o homem que ele havia enterrado tão fundo dentro de si mesmo que quase acreditara que estivesse sem vida para sempre. Mas às vezes, apenas às vezes, os milagres vêm disfarçados de tragédia. O castelo de Pedra Negra erguia-se contra o céu tempestuoso, como uma cicatriz na paisagem. Suas torres pontiagudas perfuravam as nuvens carregadas, e seus muros escuros pareciam absorver toda a luz do dia, devolvendo apenas sombras e sussurros de lendas antigas. Nos aposentos mais altos da torre principal, o príncipe Adrian de Valdres permanecia imóvel diante da janela, observando a tempestade que se aproximava. Aos 28 anos, era um homem cuja presença comandava respeito e medo em igual medida. Alto, de ombros largos, com cabelos negros, que tocavam seus ombros e olhos de um azul tão intenso que pareciam capazes de ver através da alma humana. Mas era a cicatriz que definia sua aparência. Uma marca que se estendia da têmpora esquerda até o canto da boca. Um lembrete permanente do dia em que sua vida se dividiu em antes e depois. Meu senhor, a voz hesitante de Marcos, seu escudeiro, quebrou o silêncio. A carta chegou de Whitmore. Adrian não se virou. Suas mãos, apoiadas no parapeito da janela, se apertaram quase imperceptivelmente. E Lady Elara aceitou a proposta. Por um momento, Adrian fechou os olhos. Havia esperado que ela recusasse. Havia quase desejado que ela recusasse. Seria mais fácil continuar acreditando que todas as mulheres eram como ela. Prepare os aposentos da ala leste, disse ele finalmente, sua voz desprovida de emoção. E certifique-se de que os criados saibam que devem manter distância. Não quero que ela seja incomodada. Marcos hesitou. Meu senhor, posso fazer uma pergunta? Adrian se virou e o rapaz de 19 anos imediatamente desejou não ter falado nada.
Os olhos do príncipe eram como gelo queimando. Fail! Por que se casar novamente? Depois do que aconteceu com... Cuidado! Adrian interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de perigo. Há assuntos que nem mesmo você deve mencionar. Marcos abaixou a cabeça. Perdoe-me, meu senhor. Não foi minha intenção ofendê-lo. Adrian suspirou, passando a mão pelos cabelos. Marcos era um dos poucos que havia permanecido ao seu lado durante todos esses anos. O rapaz merecia pelo menos uma resposta parcial. Preciso de um herdeiro, disse ele simplesmente. E os acordos comerciais com Whitmore são vantajosos. Era mentira, claro. Ele não precisava dos acordos comerciais. O Reino do Norte era próspero o suficiente. E quanto ao herdeiro, bem, a ideia de trazer uma criança a este mundo sombrio o aterrorizava, mais do que qualquer batalha. A verdade era muito mais complicada e muito mais perigosa de admitir, mesmo para si mesmo. Há mais uma coisa. Meu senhor, Marcos disse, retirando um pergaminho de dentro de sua túnica. Informações sobre Lady Elara, como o senhor solicitou. Adrian pegou o pergaminho, mas não o abriu imediatamente. Resumo. 17 anos, educada por tutores particulares, depois que sua mãe faleceu quando ela tinha 7 anos. Conhecida por sua gentileza com os camponeses e sua determinação, os relatos dizem que ela frequentemente desafia as decisões do pai, quando acredita que estão erradas, mas sempre com respeito. Determinação, Adrian repetiu. Uma pitada de algo que poderia ter sido diversão em sua voz. Interessante. A mais, ela aparentemente nunca teve pretendentes sérios. Seu pai rejeitou várias propostas, dizendo que ela era jovem demais. Até agora, Adrian finalmente abriu o pergaminho e estudou as informações detalhadas. Havia também um retrato, um desenho delicado de uma jovem de cabelos castanho claros e olhos verdes, com um rosto que irradiava inteligência e compaixão. Por um momento, algo se mexeu em seu peito. Uma sensação que ele havia enterrado e tão fundo que quase havia esquecido seu nome. Esperança. Ele imediatamente a esmagou. Mande uma carta para Lord Edmund, disse ele. E fechando o pergaminho com mais força do que necessário. O casamento será realizado aqui, em Pedra Negra, daqui a 10 dias. E Marcos? Sim, meu senhor. Certifique-se de que Lady Elara entenda as expectativas. Este será um casamento de conveniência. Ela terá seus aposentos, eu terei os meus. Ela poderá administrar a casa como bem entender, mas não deve esperar intimidade além do necessário. Marcos franziu o senho. Meu senhor, com todo o respeito, ela é jovem. Talvez se o senhor ao menos tentasse... Não, a palavra saiu como uma lâmina. Ela estará mais segura mantendo distância de mim. Confia em mim nisso. Depois que Marcos saiu, Adrian voltou à janela. A tempestade havia chegado, e a chuva batia contra o vidro como lágrimas de um céu em luto. Ele pensou na carta que havia escrito 3 anos atrás, quando sua última esposa... Quando Isabela... Não, ele não permitiria que aqueles pensamentos retornassem. Isabela havia feito sua escolha, e ele havia aprendido a lição. O amor era uma fraqueza que ele não podia mais se permitir. Mas então por que, ao olhar para o retrato de Lady Elara, ele sentia como se uma parte há muito tempo, adormecida de sua alma, estivesse tentando acordar? Ele balançou a cabeça e guardou o pergaminho em uma gaveta trancada, junto com outras memórias que preferia manter enterradas. O que Adrian não sabia era que naquele exato momento, a 300 milhas de distância, Lady Elara também olhava pela janela de seu quarto, observando a mesma tempestade e fazendo uma promessa silenciosa. Ela havia aceitado se casar com o monstro do norte, sim, mas isso não significava que pretenderia viver como uma prisioneira em seu próprio casamento. Se o príncipe Adrian achava que poderia mantê-la à distância, ele estava prestes a descobrir que havia subestimado completamente o coração de uma mulher determinada a encontrar a verdade. Afinal, todos os monstros tinham uma história, e Elara estava determinada a descobrir a dele. Na biblioteca do castelo, um livro antigo permanecia aberto na mesa, esquecido pelo bibliotecário.
Suas páginas amareladas contavam uma lenda antiga sobre príncipes amaldiçoados e o poder redentor do amor verdadeiro. Se alguém tivesse lido aquelas páginas naquela noite, teria descoberto que algumas maldições não são lançadas por bruxas ou feiticeiros. As piores maldições são aquelas que lançamos sobre nós mesmos. A carruagem de Lady Elara atravessou os portões do castelo de Pedra Negra durante o crepúsculo, quando as sombras eram mais longas e os sussurros dos ventos mais sinistros. Ela havia viajado por 3 dias através das montanhas traiçoeiras do norte, cada milha a levando mais longe de tudo, o que conhecia, e mais perto de um futuro que ela não conseguia imaginar. Suas mãos tremiam, não de frio, embora o ar das montanhas fosse gelado, mas de nervos que ela tentava desesperadamente controlar. Ao seu lado, sua dama de companhia, Dame Margaret, murmurava orações em voz baixa, as contas de seu rosário clicando em um ritmo ansioso. "Coragem, minha querida", sussurrou Margaret. Uma mulher de 50 anos que havia servido a família Whittemore desde antes do nascimento de Elara. Lembre-se do que sua mãe costumava dizer. Às vezes os anjos vêm disfarçados de demônios. Elara assentiu, embora não se sentisse nem um pouco corajosa. Através da pequena janela da carruagem, ela podia ver as torres imposantes se aproximando, negras contra o céu púrpura do entardecer. O castelo era maior e mais intimidador do que qualquer coisa que ela havia imaginado. A carruagem parou com um solavanco suave no pátio principal. Elara respirou fundo, ajeitou seu vestido azul de viagem e preparou-se para conhecer o homem que seria seu marido. Em menos de uma semana, a porta da carruagem se abriu e ela foi recebida não pelo príncipe como esperava, mas por um jovem de cabelos louros e olhos gentis. "Lady Elara", ele disse, fazendo uma reverência respeitosa. "Sou Marcos, escudeiro de Sua Alteza. Seja bem-vinda ao Castelo de Pedra Negra." "Obrigada", Elara respondeu, aceitando a mão dele para descer da carruagem. "O príncipe Adrian não... Sua Alteza está atendendo a assuntos urgentes", Marcos disse rapidamente. Mas Elara notou o olhar desconfortável que ele trocou com um dos guardas. "Ele a receberá no jantar desta noite." Assuntos urgentes. Elara não precisava ser uma estudiosa de política para entender que estava sendo evitada. A primeira ferroada de rejeição a atingiu, mas ela ergueu o queixo com determinação. Se o príncipe achava que poderia intimidá-la com indiferença, ele estava enganado. "Claro", ela disse com uma cortesia fria, "imagino que administrar um reino mantenha uma pessoa muito ocupada." Marcos a conduziu através dos corredores do castelo e Elara ficou impressionada apesar de si mesma. As paredes eram adornadas com tapeçarias ricas e armas antigas, mas havia algo mais, uma sensação de dignidade e ordem que contradita completamente as histórias horríveis que ela havia escutado. "Seus aposentos ficam na ala leste", Marcos explicou enquanto subiam uma escadaria de pedra esculpida. "Sua Alteza pensou que você apreciaria a vista das montanhas." Eles pararam diante de um conjunto de portas duplas, feitas de carvalho escuro. Marcos as abriu, revelando uma suíte que tirou o fôlego de Elara. Os aposentos eram espaçosos e elegantes, com uma grande janela que, de fato, oferecia uma vista espetacular das montanhas cobertas de neve. Havia uma lareira já acesa, tapetes macios no chão de pedra polida, e móveis que claramente haviam sido escolhidos com cuidado e bom gosto. É lindo", Elara disse, genuinamente surpresa. "O príncipe ordenou pessoalmente todos os preparativos", Marcos disse, e ela detectou uma nota de orgulho em sua voz. "Ele queria ter certeza de que você se sentisse confortável." Isso a confundiu ainda mais. Por que um homem que não se deu ao trabalho de recebê-la se importaria com seu conforto? "Marcos", ela disse impulsivamente quando ele se preparava para sair. "Posso fazer uma pergunta?" O jovem hesitou. "Claro, minha senhora. O que aconteceu com ele?" "Com o príncipe. Quero dizer, as cicatrizes, as histórias. Há algo de verdade nelas?" O rosto de Marcos se fechou imediatamente. "Com todo o respeito, Lady Elara, não cabe a mim discutir os assuntos pessoais de Sua Alteza."
Mas posso dizer isto: nem tudo que se sussurra nos mercados e tavernas é verdade. Ele fez uma reverência e saiu, deixando Elara sozinha com seus pensamentos e Dame Margaret, que imediatamente começou a desempacotar suas coisas com a eficiência de quem havia feito isso 1000 vezes. Um jovem educado, Margaret comentou. E esses aposentos são mais finos que qualquer coisa em Whitmore. Talvez o príncipe não seja tão monstruoso quanto as pessoas dizem. Elara se aproximou da janela e olhou para fora, para as montanhas que se perdiam na distância. Em algum lugar neste castelo estava o homem que se tornaria seu marido. Um homem que aparentemente se importava o suficiente para garantir seu conforto, mas não o suficiente para cumprimentá-la pessoalmente. Veremos, murmurou ela. 3 andares abaixo, no salão principal, o príncipe Adrian caminhava de um lado para o outro como um lobo enjaulado. Ele havia observado a chegada da carruagem de sua janela, havia visto a jovem mulher descer com graça e dignidade, e algo dentro dele havia se contorcido dolorosamente. Ela era mais linda que seu retrato. Havia uma luz em seus olhos verdes que a imagem não havia capturado, uma força em seu porte que falava de coragem genuína, não da arrogância vazia da nobreza mimada. Isso o aterrorizava. Meu senhor, Marcus havia retornado. Lady Elara está acomodada. Ela perguntou sobre o senhor. O que perguntou? Sobre suas cicatrizes, sobre as histórias. Adrian riu, mas não havia humor no som. E o que você disse? Que nem tudo que se sussurra é verdade. Mas misericórdia do que eu mereço. Adrian se serviu de uma taça de vinho, suas mãos não completamente firmes. Como ela pareceu? Marcus escolheu suas palavras cuidadosamente. Curiosa, não assustada exatamente, mas cautelosa e determinada. Determinada, Adrian repetiu, lembrando-se do que Marcus havia dito antes sobre essa característica dela. Isso pode ser um problema, ou uma bênção, meu senhor. Talvez seja hora de parar de carregar esse fardo sozinho. Adrian se virou para seu escudeiro, os olhos flamejando. Você não sabe do que está falando. Não sei. Marcus deu um passo à frente, algo que poucos ousariam fazer. Eu estava aqui, meu senhor. Eu vi tudo. Sei o que realmente aconteceu com Lady Isabella, e sei que não foi culpa sua. Pare. A voz de Adrian estava perigosamente baixa. Ela não precisa saber sobre o passado imediatamente, mas talvez seja hora de dar uma chance ao presente. Lady Elara não é Lady Isabella. Ela pode ser diferente. Todas são diferentes, Adrian disse amargamente, até que não são mais. Ele terminou seu vinho de um gole e caminhou em direção à porta. Onde o senhor vai? Preparar-me para o jantar. Se Lady Elara quer conhecer seu futuro marido, então que seja apresentada ao monstro do norte em toda sua glória. Mas enquanto subia as escadas para seus aposentos, Adrian não conseguia tirar da mente a imagem de olhos verdes, cheios de determinação, e uma coragem que ele não via há muito tempo. Talvez Marcus tivesse razão sobre uma coisa. Lady Elara definitivamente não era como as outras. E questão era, isso a tornaria mais forte que Isabella ou mais vulnerável? Em poucas horas, quando se sentassem à mesa do jantar, ambos descobririam que algumas batalhas são ganhas não com espadas, mas com um simples olhar nos olhos. O salão de jantar do Castelo de Pedra Negra havia sido preparado com um cuidado que beirava a perfeição. Velas de cera pura iluminavam a mesa de carvalho maciço, e as melhores louças do reino foram dispostas sobre toalhas de linho bordadas à mão. Flores silvestres das montanhas. Uma adição de última hora que Marcus havia sugerido adornavam o centro da mesa. Elara desceu as escadas vestindo seu melhor vestido, um verde esmeralda que realçava seus olhos e havia sido o favorito de sua mãe. Dame Margaret havia arrumado seus cabelos em uma trança elaborada, deixando alguns fios soltos emoldurarem seu rosto. Ela queria causar uma boa primeira impressão, mas mais que isso, queria mostrar que não era uma criança assustada. Respire, querida, Margaret sussurrou enquanto se aproximavam do salão. Lembre-se, ele também está nervoso. Homens como ele não ficam nervosos, Elara murmurou de volta, mas suas mãos traíram sua própria ansiedade, alisando repetidamente a saia do vestido.
As portas duplas se abriram, revelando o salão iluminado por velas. E lá, em pé junto à lareira com uma taça na mão, estava ele, o príncipe Adrian de Valdres. O primeiro pensamento de Elara foi que as histórias haviam mentido sobre muita coisa, mas não sobre uma. Ele era realmente imponente. Alto, talvez 6 pés e 2, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o jubão negro que usava. Seus cabelos escuros caíam até os ombros. E quando ele se virou para encará-la, ela teve que conter um suspiro. Ele era belo, devastadoramente belo, de um jeito que fazia seu coração acelerar e sua respiração ficar irregular. Mas foi quando seus olhos se encontraram que ela entendeu por que o chamavam de monstro. Não era pela cicatriz, embora ela fosse impressionante, cortando do lado esquerdo de sua testa até o canto da boca, dando-lhe uma aparência perigosa. Não, era pelos olhos, azuis como o gelo do inverno, vazios de qualquer calor humano, como se toda a vida tivesse sido sugada deles. Eram os olhos de um homem que havia desistido de acreditar em qualquer coisa boa no mundo. Lady Elara, ele disse, sua voz profunda e controlada. Fez uma reverência formal, perfeita em sua cortesia e completamente desprovida de emoção. Espero que tenha tido uma viagem confortável. Ela fez sua própria reverência, lutando para manter a compostura. Sim, obrigada, Vossa Alteza. E obrigada pelos aposentos. São lindos. Bem, ele gesticulou para a mesa. Devemos jantar? Eles se sentaram em extremos opostos da longa mesa, uma distância que parecia simbolizar muito mais que metros físicos. Servos apareceram silenciosamente, trazendo pratos de carne assada, pão fresco e vegetais das estufas do castelo. Por vários minutos comeram em silêncio. Elara podia sentir os olhos dele sobre ela de vez em quando, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeça que ele precisasse resolver. Finalmente, ela não conseguiu mais suportar. As montanhas são mais belas do que eu imaginava, disse ela, tentando iniciar uma conversa. São, uma resposta de 2 palavras, nada mais. Ela tentou novamente. Marcos me disse que o senhor administra pessoalmente muitos aspectos do reino. Isso deve ser desafiador. É. A irritação começou a borbulhar no peito de Elara. Ela havia viajado por 3 dias, deixado sua casa para sempre, e tudo o que recebia em troca eram respostas monossilábicas. Vossa Alteza, ela disse, colocando o garfo na mesa com mais força que o necessário. Se este casamento vai acontecer, talvez pudéssemos ao menos tentar uma conversa civilizada. Pela primeira vez, desde que ela havia entrado no salão, algo mudou em seu rosto. Uma sobrancelha se ergueu ligeiramente e ela jurou ver uma faísca de diversão nos olhos gelados. Uma conversa civilizada, ele repetiu. E sobre o que gostaria de conversar, Lady Elara? Bem, poderíamos começar com por que o senhor quis se casar comigo? E, por favor, não me diga que foi pelos acordos comerciais. Nós 2 sabemos que Valdres não precisa dos recursos de Whitmore. Adrian pousou sua própria taça, estudando-a com nova atenção. Direta. Interessante. Prefere mulheres que não fazem perguntas? Na verdade, ele disse lentamente, tenho mais experiência com mulheres que fazem perguntas demais. Havia algo sombrio em sua voz que fez Elara perceber que havia tocado em um assunto perigoso. Mas ao invés de recuar, ela se inclinou para a frente. Como suas esposas anteriores, o silêncio que se seguiu foi tão intenso que ela podia ouvir o crepitar das chamas na lareira. Adrian a observou por um longo momento e, pela primeira vez, ela viu uma emoção real em seus olhos. Fúria. Cuidado, Lady Elara, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Há assuntos que seria melhor você não explorar. Por quê? Porque posso não gostar das respostas? Ele se levantou abruptamente, caminhando até a lareira. Por um momento, ela pensou que ele fosse sair do salão sem uma palavra. Em vez disso, ele falou sem se virar para ela. Porque as respostas podem fazer você entender que as histórias sobre mim são verdadeiras. E são! Adrian riu, mas o som não tinha nada de alegre. Você quer saber se eu matei minhas esposas, Lady Elara? Se sou realmente o monstro que todos dizem? Elara engoliu seco, mas manteve a voz firme.
Quero saber quem é o homem com quem vou me casar. Ele se virou então, e a intensidade em seus olhos quase a fez recuar. Você quer conhecer o homem? Muito bem. Adrian caminhou lentamente de volta à mesa, cada passo deliberado. Quando chegou perto dela, apoiou as mãos na mesa, inclinando-se de modo que seus rostos ficassem apenas alguns centímetros de distância. Minha primeira esposa se jogou da Torre Norte 3 meses após nosso casamento. A segunda fugiu no meio da noite com um mercador e nunca mais foi vista. A terceira, ele pausou, algo quebrando em seus olhos. A terceira tomou veneno ao descobrir que estava esperando meu filho. Elara sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Por quê? Porque todas elas descobriram a mesma coisa. Lady Elara, que eu sou exatamente o monstro que as pessoas dizem que sou. Que há algo podre em mim que destrói tudo o que toco. Ele se afastou dela, voltando à sua posição original. Ainda quer uma conversa civilizada? Lágrimas arderam nos olhos de Elara, mas não de medo, de compaixão. Porque finalmente ela podia ver além da máscara fria que ele usava. Podia ver a dor crua, a culpa que o estava consumindo vivo. Não acredito nisso, ela disse suavemente. Adrian congelou. O que disse? Eu disse que não acredito. Um monstro não prepararia aposentos especiais para garantir o conforto de sua futura esposa. Um monstro não teria um escudeiro que o defende com tanta lealdade quanto Marcos o defende. Você não me conhece. Não conheço, mas conheço dor quando a vejo. Elara se levantou, dando alguns passos na direção dele. E sei como é carregar a culpa por coisas que estão além do nosso controle. Pare! Sua voz estava tensa. Por que se culpa pelas escolhas que elas fizeram? Porque eu as levei a fazê-las. A explosão de emoção foi tão repentina que ambos ficaram surpresos. Adrian passou as mãos pelos cabelos, sua compostura finalmente rachando. Porque cada uma delas estava feliz até descobrir quem eu realmente era. Até verem. Verem o quê? Ele olhou para ela então, e Elara viu algo que quebrou seu coração. Não monstro, não frieza, mas uma vulnerabilidade tão profunda que doía olhar. Até verem que não sou capaz de amar. As palavras pairaram entre eles como uma confissão arrancada de sua alma. Elara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, não por ela, mas por ele. Por este homem que havia se convencido de que era um monstro porque as pessoas que deveria amar haviam partido. Adrian, ela disse suavemente, usando seu nome pela primeira vez. Ele recuou como se tivesse sido queimado. Não diga meu nome assim. Não me olhe assim. Como? Como se eu fosse digno de piedade. Como se houvesse esperança para mim. E ele caminhou em direção à porta. Termine seu jantar, Lady Elara. Em 5 dias, você será minha esposa. Mas entenda isto. Eu não vou destruir você também. Manteremos distância, cumpriremos nossos deveres, e você viverá uma vida longa e segura longe de mim. Ele parou na porta, sem se virar. Boa noite, minha senhora. E então ele se foi, deixando Elara sozinha no salão iluminado por velas, com o coração batendo descompassado e uma certeza crescendo em seu peito. O príncipe Adrian de Valdres não era um monstro. Ele era um homem quebrado que havia esquecido como ser humano. E quebrado, Elara sabia por experiência própria, não significava irreparável. Elara não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordada na cama espaçosa de seus novos aposentos, observando as sombras dançarem no teto enquanto repensava cada palavra, cada expressão que havia visto no rosto de Adrian durante o jantar. Não sou capaz de amar. As palavras ecoavam em sua mente como um lamento. Ela havia visto homens partidos antes, seu próprio pai após a morte de sua mãe, soldados retornando das batalhas com olhos vazios, mas nunca havia visto alguém tão completamente convencido de sua própria condenação. Quando os primeiros raios de sol filtraram através das janelas, Elara já havia tomado uma decisão. Ela se levantou, vestiu um vestido simples de lã marrom, muito mais prático que os trajes elaborados que havia trazido para impressionar, e saiu de seus aposentos. Dame Margaret ainda dormia no quarto anexo, então Elara não foi incomodada por perguntas sobre seus planos.
Os corredores do castelo eram diferentes na luz da manhã. Menos intimidadores, mas tristes de alguma forma. Como se o próprio lugar refletisse o estado de espírito de seu senhor. Elara vagou pelas passagens, notando detalhes que havia perdido na noite anterior. Retratos cobertos por tecidos, flores murchas em vasos que ninguém havia se dado ao trabalho de substituir, uma sensação geral de beleza negligenciada. Foi quando estava explorando o que parecia ser uma biblioteca, abandonada, que ouviu vozes vindas do pátio de treinos. Curiosa, ela se aproximou de uma janela e olhou para baixo. Adrian estava no pátio, sem camisa apesar do frio da manhã, suando, enquanto treina com uma espada contra 3 homens ao mesmo tempo. Seus movimentos eram fluidos, mortais, como uma dança de guerra que ele havia aperfeiçoado através de anos de prática. Mas havia algo quase desesperado na maneira como ele lutava, como se estivesse tentando exorcizar demônios que viviam dentro dele. Elara observou fascinada. Este não era o homem gélido do jantar. Este era pura energia bruta. Força e graça combinadas de uma forma que fazia seu coração acelerar por razões que ela não queria examinar muito de perto. Foi então que notou as cicatrizes, não apenas a do rosto, mas outras, algumas antigas, algumas mais recentes, espalhadas por seus ombros, braços e torso. Marcas de batalha, mas também outras, marcas que pareciam mais pessoais, mais íntimas em sua crueldade. Impressionante, não é? Elara se virou, assustada. Marcus estava atrás dela, carregando uma bandeja com pão fresco e frutas. Desculpe, não deveria estar observando. Por que não? Será sua esposa em 4 dias. Marcus se juntou a ela na janela. Ele treina toda manhã ao nascer do sol. Diz que o ajuda a pensar. E o ajuda? Marcus considerou a pergunta. Ajuda a cansar o corpo para que a mente possa descansar. Nem sempre é a mesma coisa. Eles observaram em silêncio por alguns momentos, enquanto Adrian desarma seus oponentes um por um. Marcus, Elara disse finalmente, o que realmente aconteceu com suas esposas. O jovem escudeiro ficou rígido. Minha senhora, eu não deveria... Ele me contou sobre elas ontem à noite. Mas não o porquê. Ela se virou para encará-lo. Preciso entender se vou ajudá-lo. Ajudá-lo? Sim, porque é isso que pretendo fazer, quer ele queira ou não. Marcus a estudou por um longo momento, como se estivesse medindo sua sinceridade. Finalmente ele suspirou. Lady Catherine, a primeira... Ela era muito jovem, 15 anos. O casamento foi arranjado quando ela tinha apenas 12, mas eles esperaram até que ela fosse mais velha. Dele pausou. Ela tinha expectativas românticas. Sonhava com um amor de contos de fadas. Quando percebeu que o príncipe não podia oferecer isso, que ele estava ferido demais para demonstrar afeto da maneira que ela esperava, ficou desesperada. E tirou sua vida, sim, mas não porque ele fosse cruel com ela. Porque ela não conseguia suportar viver em um casamento sem amor. Elara sentiu um aperto no peito. Uma garota de 16 anos, perdida e sozinha, que havia escolhido a morte ao invés de uma vida sem paixão romântica. A segunda, Lady Helena. Ela durou mais tempo, quase 1 ano. Era mais prática que Catherine. Entendia que o casamento era político. Mas Marcus hesitou. Mas ela se apaixonou por outro homem, um mercador que frequentava o castelo. E quando o príncipe descobriu, ele a deixou ir. Elara piscou surpresa. Ele deixou ela ir? Não a puniu? Disse que ela merecia uma chance de felicidade. Deu-lhe ouro suficiente para começar uma nova vida e fingiu que ela havia morrido de febre para proteger sua reputação. Isso não soava como as ações de um monstro. Soava como as ações de um homem que colocava o bem-estar de outros acima de seu próprio orgulho. Isabela? Elara perguntou suavemente. O rosto de Marcus se fechou completamente. Isabela é diferente, mais complicada. Como assim? Marcus olhou para ela por um longo momento, claramente lutando com sua lealdade, a Adrian contra sua crescente confiança em Elara. Isabela sabia exatamente quem Adrian era quando se casou com ele. E disse finalmente. Ela não tinha ilusões românticas como Catherine, nem se apaixonou por outro como Helena. Ela queria quebrar ele. O que quer dizer? Ela via a dor dele como um desafio.
Pensava que se conseguisse fazê-lo se apaixonar por ela, seria uma vitória. Então ela brincou com ele, fingiu carinho, fez-lhe acreditar que talvez pudesse ser amado. Elara sentiu náusea crescendo em seu estômago. E quando ela engravidou, ela percebeu que havia ganhado. E ele realmente havia começado a se importar com ela, a esperar pelo filho. Marcos' voz estava cheia de dor. Foi então que ela revelou a verdade. Que tudo havia sido uma farsa cruel. Que ela nunca poderia amar um monstro como ele. Mas que havia gostado de vê-lo esperançoso. Lágrimas queimaram os olhos de Elara. E então ela tomou veneno na frente dele. Disse que preferia destruir a criança a deixar que crescesse com o sangue dele. Marcos limpou os próprios olhos. Ele carregou ela até o quarto. Chamou todos os curandeiros do reino, mas era tarde demais. Ela morreu em seus braços, sorrindo. Elara teve que se apoiar na parede. A crueldade daquilo era inimaginável. Não apenas matar a si mesma e a criança, mas fazer com que Adrian acreditasse que era culpa sua, que sua própria natureza era tão repulsiva que havia causado aquela tragédia. Desde então, ele se fechou completamente, Marcos continuou. Decidiu que era melhor ser o monstro que todos. Esperavam que ele fosse do que arriscar, ferir ou ser ferido novamente. No pátio abaixo, Adrian havia terminado seu treino. Ele estava parado sozinho agora, olhando para as montanhas distantes e até mesmo de longe. Elara podia ver a solidão que o cercava como uma aura visível. Ele ainda pensa na criança, ela disse. Mais uma declaração que uma pergunta. Todos os dias. Ele teria sido pai em 3 semanas. Marcos se virou para sair, então parou. Lady Elara, o que pretende fazer com essas informações? Elara observou Adrian por mais um momento, seu coração partido e recomposto ao mesmo tempo. Ela havia pensado que ele era apenas orgulhoso e ferido. Não havia compreendido a profundidade da traição que havia sofrido. A maneira como Isabela havia deliberadamente destruído sua capacidade de confiar. Mas isso também explicava muito. Por que ele tinha tanta certeza de ser um monstro? Por que estava tão determinado a manter distância dela? Ele não estava se protegendo apenas da dor. Estava protegendo ela de uma crueldade que ele acreditava ser inerente à sua própria natureza. Vou mostrar a ele que está errado, disse finalmente. E como pretende fazer isso? Elara sorriu, e havia algo feroz em sua expressão que fez Marcos entender por que o pai dela havia demorado tanto para escolher um marido para ela, sendo exatamente o oposto do que Isabela foi. Vou ser honesta quando ela foi falsa, carinhosa quando ela foi cruel e paciente quando ela foi destrutiva. Ela se afastou da janela. E vou começar agora mesmo. O que vai fazer? Algo que ninguém fez por ele há muito tempo. Essa foi só a primeira parte da história. Quer saber o que vai acontecer a seguir? Curta e comente se deseja a continuação.